Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 1. Capítulo 1: Traição e Retorno. O que havia para dizer sobre o Kyoha Schiffer? Não muito, a menos que você o conhecesse. Sabia de sua vida passada antes de sua morte e se tornar um Olovo Vasto Lorde para eventualmente se tornar um membro da Espada. De ser classificado como o quarto mais forte entre eles com uma mente calculista e não tinha emoções em seu rosto para revelar qualquer coisa que ele pudesse ter sentido. Nem mesmo Aizen sabia sobre seu passado ou se ele sabia, ele o guardava para si mesmo. O capitão classe Shinigami desonesto era assim em muitos aspectos. Sempre sabia quando falar com alguém sobre algo, mas nunca nada muito pessoal, e fazia questão de que tais segredos ficassem entre partes específicas envolvidas, sem que ninguém mais soubesse, a menos que ele quisesse que soubessem. Ei no Kyoha. Devo matar esse também. Esse aqui é lixo. Não importa, Yami. Eles são todos lixo para mim. Até mesmo aqueles em que Lord Aizen está interessado são lixo. Apenas lixo interessante que pode ter alguma forma de valor para ele. Além disso, temos negócios mais urgentes para resolver do que lidar com pessoas como esses humanos. Na verdade, o Kyoha odiava humanos profundamente em seu ser, embora ele nunca demonstrasse isso, e assim ninguém poderia perguntar por que ele odiava. Porque ele odiava humanos. Porque ele os chamava de lixo. Ninguém sabia, exceto o Kyoha. Embora ele mesmo mantivesse essas razões trancadas nas profundezas de sua mente, onde elas pertenciam e nunca mais ressurgiriam. Flashback: naquela época, um Uzumaki Naruto estava acorrentado a uma parede enquanto estava sentado em uma cadeira rústica com selos nela e nele mesmo que impediam o uso de chakra. Era uma cela de prisão projetada para manter criminosos de classe S do mais alto nível sem meios de escapar. E agora o herói loiro de Konoha estava aqui. Ou melhor, Naruto deveria ter sido um herói de Konoha. Infelizmente, esse não foi o caso, e para piorar, as pessoas em que ele confiava o colocaram aqui. Aconteceu depois que o Uchiha foi recuperado durante sua traição e deixou Konoha para ir para Orochimaru com o Quarteto do Sol com a promessa de mais poder. Naruto recebeu ordens de usar força excessiva para trazer Sasuke de volta se o Uchiha tivesse de fato resistido, e o garoto de fato resistiu. No entanto, ao retornar para casa vitorioso, o loiro Uzumaki se viu contido, jogado fora nesta cela, e visitado apenas pelo Hokage, e seu chamado Sensei Atake Kakashi. Nenhum deles tinha nada de bom para dizer a ele. Maldito pirralho. Como ousa fazer isso com Uchiha? Você sabe o quão gravemente o corpo dele está danificado. Quase o matou. Disse Tsunade olhando furiosa para o loiro. Não mais do que ele tentou fazer comigo. Ou as cicatrizes do Chidori se tornaram subitamente invisíveis aos seus olhos. Disse Naruto, que recebeu um soco com as costas da mão no rosto pelo problema, e enquanto a Hokage se conteve de usar sua força, ainda doía. Eu não me importo com seus ferimentos, pirralho. Você é um Jinchuriki. Você é dispensável. O recurso feito para ser usado e depois jogado fora quando não houvesse mais uso para algo como você, disse Tsunade olhando para o garoto, que apenas sorriu apesar do hematoma no rosto e do sangue escorrendo pelo canto da boca. Um ou dois dentes dele pareciam frouxos. Então é assim, me jogando fora como uma arma quebrada, Não posso deixar de me perguntar, o que sua família pensaria de você agora, e se algum deles cuspiria na sua cara. Disse Naruto antes de ser atingido com outro golpe no rosto que arrancou alguns de seus dentes. Cale a boca, pirralho. Já cansei de ouvir discursos de o que minha família faria no meu lugar como você. Você me dá nojo. Disse Tsunade ao ver Naruto ainda tentando manter aquele sorriso no rosto. Então o que acontece comigo agora, Hokage-sama? Eu fico aqui o resto da minha vida natural. Ou eu vou morrer sob suas ordens só para apaziguar as massas. Disse Naruto dando a ela o olhar de eu não dou a mínima que deixou a mulher ainda mais furiosa. Isso está sendo decidido agora, mas é provável que você morra, e vou garantir que seja extremamente doloroso, disse Tsunade antes de sair da sala. Então Kakashi chegou alguns dias depois. Não toquei na sua comida, pelo que vejo, disse Kakashi, vendo a suposta comida feita de lixo normal parecer um banquete digno de um rei. Você comeria no meu lugar. É mais saudável para mim apenas morrer de fome. Porque você está aqui, Atake. Minha vida é mais agradável sem você nela, disse Naruto ao ver o homem franzir o senho. Estou aqui para lhe informar que sua punição foi decidida pelo Hokage. Você será morto publicamente na praça de execução na frente de todos e será marcado como um traidor da folha por machucar Uchiha, disse Kakashi vendo Naruto assentir sem surpresa em seu rosto. Eu já sabia disso. Agora me diga algo que eu não saiba, disse Naruto vendo os olhos de Kakashi se estreitarem novamente.
Uchiha Sasuke vai te matar para conseguir o próximo estágio do Sharingan e garantir ainda mais sua lealdade à vila, disse Kakashi ao ver Naruto pensar por um segundo antes de soltar uma risada cruel, o que chocou o Jounin, e o homem agora se perguntava se o garoto havia perdido o que restava de sua sanidade. Essa é uma piada e tanto que você acabou de contar para ataque. Sasuke ganhando o próximo nível do seu tão precioso Sharingan, disse Naruto rindo um pouco mais antes de Kakashi agarrá-lo pelo pescoço e apertar com força. Não é brincadeira, pirralho demônio. Você dará a Sasuke os meios para ter o próximo nível ou eu farei com que você sinta minha ira mesmo na morte. Disse Kakashi antes de bater a cabeça do garoto contra a parede e fazer Naruto ver estrelas. Cuidado, ataque. Se você me matar antes da minha execução oficial, você vai negar o desejo de Sasuke e arruinar as coisas para todos. Disse Naruto ao ver Kakashi tentando manter o pavio curto de seu temperamento sob controle. Só faça um favor a todos nós, Naruto, morra com alguma dignidade. Pelo menos assim você pode remover um pouco da mancha que você colocou na vila. Considerando o que você é, disse Kakashi antes de sair da sala, mas não antes de Naruto dizer uma última coisa, e fazer o Jounin congelar no lugar. O que eu sou ataque, é um garoto desprezado pelo que tenho dentro de mim, e nada mais. Você, por outro lado, meu suposto sensei, é lixo. Na verdade, de acordo com o suposto código que você pregou para o time 7, você junto com todos em Konoha atualmente dançando ao som daqueles que estão no alto, são piores que lixo, e quando você morrer, o inferno espera por você com todos os demônios lá esperando para tirar um pedaço da sua bunda, disse Naruto rindo do Jounin, que apenas olhou para ele, e então foi embora. E tentando ignorar a risada cruel de Naruto que ecoou pelo corredor. Então chegou o dia de sua execução. As pessoas na vila foram até a praça de execução, tentando ver o pirralho demônio finalmente morrer, e nas mãos dos Uchiha, nada menos. Naruto brincou internamente com a Kyuubi que se Tsunade fosse realmente esperta, ela venderia ingressos para isso, e faria uma fortuna para pagar suas dívidas. A Kyuubi riu da piada antes de contar ao garoto como era uma honra morrer no corpo de alguém com espinha dorsal e não se encolher diante da morte. Vou sentir falta do nosso kit de conversas, disse Kyuubi enquanto o garoto apenas sorria e encerrava o vínculo mental que tinha um com o outro. Hora de morrer, perdedor. Mas não se preocupe, pois sua morte me deixará um passo mais perto de atingir meu objetivo de matar Itachi, e um dia, me tornar Hokage. Não era esse seu sonho? Espero que não se importe se eu aceitar isso também. Disse Sasuke sorrindo para Naruto, enquanto preparava seu Chidori, e a multidão torcendo para que o Uchiha matasse o loiro. Sasuke, você pode ter o sonho, pois eu prefiro estar morto do que ser Hokage desses idiotas, e eu prefiro estar morto do que viver mais um minuto vendo seu estilo de cabelo de bunda de pato feio com sua crença de que todos são inferiores a você. Então acabe logo com isso, seu bastardo. A menos que, é claro, você esteja com medo. Disse Naruto sabendo como atrair Uchiha atacando o ego do garoto. Eu vou te mostrar quem está com medo. Disse Sasuke antes de correr em direção a Naruto e acertar o Chidori no peito do garoto, perfurando seu coração enquanto ele olhava o loiro diretamente nos olhos. Uma última coisa antes de eu morrer, teme. Você me disse em nossa luta que para alcançar o poder que você queria, seu melhor amigo tem que morrer, e você disse que eu era seu melhor amigo. Bem, deixe-me lhe dar algumas novidades sobre esse seu grande plano de obter esses olhos através do meu tema e da morte. Eu não sou seu melhor amigo. Eu nunca fui. Você me chamou de perdedor, um nada, e basicamente alegou que eu sou inferior a você. Talvez eu seja todas essas coisas, mas é através dessas coisas que eu nego a você os meios para alcançar esses olhos, e rio da sua oportunidade perdida de ganhar o que você queria desde o início, disse Naruto rindo do olhar chocado no rosto do Uchiha e esperou até que a morte o levasse para ver que Sasuke não havia adquirido o próximo nível do Sharingan. Em seu último ato na vida e na morte, Uzumaki Naruto venceu Uchiha Sasuke. Então tudo ficou escuro. E com o passar do tempo, nas profundezas do abismo escuro do Eco-Mundo, um Uchiha Shifer nasceu na forma de um vasto lorde, e logo entrou a serviço do exército de Sozuki Aizen quando se transformou em um Arrancar. Em seu tempo servindo no exército de Aizen, Uchiha encontrou mais propósito em ser uma espada do que ele já encontrou estando vivo, e um ano de volta durante os dias de ser Uzumaki Naruto. Na verdade, seu tempo como uma espada o fez sentir que os humanos eram criaturas horríveis, e nada mais eram do que lixo que deveria ser descartado antes que eles fedessem o mundo em que viviam. Como isso aconteceria dependia principalmente dele, desde que não entrasse em conflito com as ordens do próprio Aizen. O que você quer que eu diga? Não se preocupe, tenho certeza de que ele ainda está vivo? Ridículo. Não estou aqui para confortá-lo.
Não entendo por que você está tão obcecado com a vida e a morte. De qualquer forma, seus amigos logo serão aniquilados. E daí se isso é um passo mais perto? Eles deveriam ter previsto isso desde o início. Se não conseguiram prever, a culpa está na própria tolice deles. Rir deles como um grupo de idiotas seria o suficiente. Por que você não pôde fazer isso? Se fosse eu, e meus amigos entrassem no Ecomundo sem primeiro avaliar sua força, eu ficaria furioso com a estupidez deles. Tapa. Foi quando Inoyorime lhe deu um tapa que algo dentro do espada se agitou há muito adormecido dentro dele. Por um momento, o rosto diferente apareceu onde o da garota estava, e isso fez-o arrancar, franzir a testa por dentro quanto a quem era. Ela parecia familiar para ele, mas nunca poderia realmente emergir em sua mente, e o Kyoha se perguntou quem era a outra garota que ele viu. Sua maravilha durou por um período de alguns segundos. Era imaterial para o aqui e agora. Depois vieram as lutas com Kurosaki Shigo. O Shinigami impressionou no Kyoha até certo ponto. Uma sensação de diversão, se preferir, enquanto o garoto continuava se levantando para lutar com ele, e não desistindo. Algo a ver com o coração humano, como ele sempre ouvia. Absurdo mesmo. Mesmo que Shigo tenha lembrado arrancar de um tempo atrás, quando outro garoto com cabelo espetado similar, cor de cabelo similar e pura determinação em seus olhos para tentar enfrentar pessoas mais fortes do que ele, independentemente das probabilidades. Essa parte das memórias do espada veio e foi com o vento que soprou através do Ecomundo enquanto lutava contra o garoto. Talvez tenha sido por isso que ele atingiu Shigo no peito pela primeira vez com a mão diretamente em seu coração. Foi para cimentar alguma forma de respeito. Irmandade que os dois agora compartilhariam depois que o garoto perdeu para ele. Não importava. O que importava era que o garoto encontrasse seu fim ou vivesse para nunca mais se opor a ele ou a Aizen. De qualquer forma, não importava para o número 4 no ranking espada. E então aquela garota interferiu. 2 vezes. Foi a segunda vez que o Kyoha lutou contra Ishigo que suas memórias do passado ressurgiram, vendo-se em Ishigo quando o espada estava vivo, tornando-se o que nunca lhe foi permitido por aqueles que ele considerava lixo em sua vida passada, e mais uma vez viu o rosto de uma garota substituir o de Orihime. Memórias daquela garota logo surgiram de uma garota de sua idade, quando ele ainda era humano, vendo-a sorrir, corar e não odiá-lo como os outros faziam. Entendo. Isso. Sim. Essa coisa na minha mão é o coração. Foi então que o Kyoha finalmente começou a entender o que era o coração. Mesmo que fosse tarde demais para aproveitar. Ou assim ele pensava. Bem-vindo o Kyoha Shifer, disse uma voz poderosa atrás do espada, fazendo-o arrancar, se virar para ver uma entidade branca brilhante que gritava poder. Em comparação, isso fez a Aizen parecer um Olof de classe baixa. Você é Kami, disse o Kyoha, pois sentia que não poderia ser outro. Correto. Eu o trouxe aqui diante de mim como uma oferta, disse Kami, vendo a espada de pele pálida olhar para ele com uma sobrancelha levantada. Uma oferta? Interessante. Por favor, continue, disse o Kyoha, já que ele não esperava por isso. Eu sei do seu passado, jovem. Eu sei quem você era antes de se tornar esta forma que agora está na minha frente. Eu desejo lhe oferecer a chance de retornar ao seu mundo que você uma vez chamou de lar, disse Kami vendo o Kyoha estreitar os olhos ligeiramente antes de desviar o olhar da divindade. Não. Eu recuso. Não há nada naquele mundo que eu possa querer. Há muito tempo eu deixei de lado minha conexão com aquele lugar e aquele mundo. Eu poderia me importar menos se um mundo fosse destruído e lixo de lá sufocasse com seu próprio sangue. Eles merecem qualquer coisa ruim que aconteça com eles, disse o Kyoha antes de ir embora na esperança de que Kami apenas o mandasse para o inferno ou algum lugar onde os espada pudessem ficar longe dessas coisas. Apenas para se encontrar olhando para um dos santuários secretos no complexo Yuuga, onde os membros do clã vão para lamentar aqueles que amam, sejam eles amigos, familiares ou amantes perdidos devido a circunstâncias trágicas. Em frente a este santuário em particular, havia uma mulher com longos cabelos escuros em cascata, vestindo uma jaqueta volumosa e calças de cor roxa clara. A mulher estava de costas para ele com a cabeça baixa, mas ao fazer isso, permitiu que os olhos do espada se arregalassem ao ver a imagem e, em seguida, olhassem para a mulher rezando. Naruto-kun, sinto tanto a sua falta. Todos os dias rezo para que você seja feliz. Que esteja no céu com sua família. Sabendo que, apesar de tudo que esta vila fez a você, a vida do outro lado não foi cruel e pode ficar em paz sabendo que ninguém pode lhe causar mais mal. Eu só queria ter podido visitá-lo há 3 anos, mesmo que por um segundo, para lhe dizer como me sentia. Como, apesar de todos odiarem você pela Kyuubi, eu não era como eles, e como eu te amava.
Eu ainda te amo. Não importa o que tenha dado errado, você superou as probabilidades e venceu todos em seu próprio jogo. Uchiha Sasuke ainda está tentando encontrar uma maneira de obter o próximo nível do Sharingan para derrotar seu irmão e o amaldiçoa até hoje por negá-lo. Meu pai deseja que eu me case logo, mas eu disse a ele que há apenas um homem com quem eu queria me casar, ter filhos, envelhecer com ele, e essa pessoa está morta. Ele não achou graça e algo me diz que meu pai deseja para mudar minha visão sobre as coisas quando se trata de amor. Não sei quanto tempo vai demorar até que eu possa te ver novamente Naruto-kun, mas posso esperar, e quando chegar a hora de me juntar a você do outro lado, finalmente direi como me sinto. Acredite. Disse Hinata, enquanto terminava sua oração, e rapidamente guardou a foto do garoto, sabendo que ninguém poderia vê-la, já que não havia mais ninguém na vila que amasse Naruto. Você não deveria morrer naquele dia. Um erro da minha parte, e é por isso que estou lhe dando esta chance de recuperar um pouco do que foi tirado da sua vida, e uma chance de consertar seu mundo quebrado, disse Kami ao ver Uchiha encarar a forma de Hinata se afastando e escondendo a foto dentro da jaqueta volumosa. Se eu voltar, o que mudará em mim? Disse Uchiha ao ver Kami sorrindo de volta por ao menos considerar a oferta. Você estará vivo. Seu corpo original foi perdido há muito tempo, então você deve permanecer em seu corpo a arrancar. No entanto, você estará vivo novamente, disse Kami ao ver o espada colocar a mão onde seu coração estaria se não fosse pelo buraco ali que significava que ele era um Olof. Mande-me de volta então. Só espero que você entenda que as pessoas morrerão em minhas mãos se eu desejar matá-las, disse Uchiha ao ver Kami assentir. Não espero que você se transforme em um Uchiha pacifista, disse Kami ao ver o espada acenar com a cabeça e ter um sorriso quase divertido no rosto. Então estou voltando para casa. Que divertido, pensou Uchiha antes de ser consumido por uma luz brilhante. E a próxima coisa que o espada soube, ele estava de volta aos países elementais. Capítulo 2, fazendo uma declaração. Uchiha olhou para o vasto deserto de 20 km que levava a Suna, pois ele sentia que era o oposto de Ueco Mundo em muitos aspectos, e ainda assim o mesmo em outros. Os ventos cruéis, areia por todo lugar, e as muitas criaturas diferentes que há muito aprenderam a sobreviver aos severos perigos ambientais que ele continha por muitos anos. O antigo espada não se importava com isso, pois ele não tinha interesse em nenhuma dessas coisas, ou suas similaridades com o reino frio e escuro do mundo Olof. A primeira coisa que Uchiha fez ao se encontrar aqui nos países elementais foi ver se todos os seus poderes ainda estavam com ele e fez alguns testes discretos. Tudo que ele tinha sido em termos de ser um arrancar, muito menos um espada, ainda estava intacto, e tinha usado isso em termos de se locomover pelos diferentes lugares do mundo usando sonido. Era quase divertido ver os olhares que as pessoas lhe davam em cidades e vilas enquanto se certificava de que o buraco ainda em seu peito ficasse fora de vista. A última coisa que Uchiha queria era algum tipo de ataque de pânico desnecessário de alguns humanos idiotas, que então correram para algum ninja e trouxeram pessoas diferentes em suas costas. Ainda não. Durante seu tempo vagando pelas últimas semanas, Uchiha Shifer viu que não havia mudado muita coisa neste mundo, o que não era realmente uma surpresa, já que eram aproximadamente mais de 3 anos para as várias centenas que aconteceram no Eco Mundo, e percebeu que o tempo funcionava com uma diferença significativa. Novamente, o antigo espada não se importava com isso, pois não tinha interesse real no tempo e na relatividade aos diferentes reinos do universo. E agora aqui estava ele, a apenas algumas centenas de metros de Suna, e já havia um cheiro no ar de humanos, sendo o lixo patético que ele sempre os chamou no passado. Claro, o arrancar sabia que não era ninguém de Suna, pois ele sabia que Gaara nunca deixaria ninguém mandar nele, e afundar a vila se tentassem, já que a areia aqui era um grande martelo para Gaara balançar caso ele ficasse irritado. Disso, Uchiha se lembrava muito sobre os Jinchuriki de uma cauda, e sabia que se havia um lugar onde ele deveria ir para ver um amigo perdido há muito tempo, era Suna. Então por que ele teve a sensação de que algo ruim tinha acontecido com Gaara? Usando o sonido mais uma vez para diminuir ainda mais a distância entre ele e Suna, o antigo membro da espada descobriu que a vila tinha sido atacada recentemente, como indicado pelos altos sinais de fumaça vistos de vários lugares, e parou quando ele logo foi cercado por shinobi de Suna. Cada um deles armado, olhando para ele com desconfiança, sabendo que ele poderia ser um inimigo, pois eles nunca tinham visto alguém como ele antes em termos de sua escolha de roupa, aparência e forma geral. Identifique-se, disse um shinobi de Suna à direita de Uchiha. Estou aqui para ver Sabaku no Gaara.
A julgar pela fumaça atrás de suas paredes, quando eu estava viajando para cá, vim em um momento ruim, disse o Ukiyoha antes de olhar para trás do Suna Shinobi na frente dele para ver Ataki Kakashi, Uchiha Sasuke, Haruino Sakura e um garoto de pele clara que quase poderia rivalizar com o próprio Arrancar. Com exceção do sorriso falso, é claro. Quem é você? Disse Sakura, ao ver o Ukiyoha apenas encará-la com seu rosto ilegível, e viu Sasuke pelo canto dos olhos estreitá-los para o antigo espada, já que seu rosto parecia com o de Itachi em termos de ausência de emoções. Meu nome é Ukiyoha Shifer. Vim a esta vila para falar com Sabako no Gaara. O que aconteceu aqui? Disse o Ukiyoha, enquanto mantinha a sensação de puxão no fundo de sua mente para obliterar os 4 shinobi da folha da existência, e se tornar um alvo. O Kazekage foi sequestrado pela Akatsuki. Estamos aqui para ajudar a salvar Gaara a pedido de seus irmãos, já que eles precisam de shinobi superiores para fazer o que eles claramente não conseguem fazer sozinhos, disse Sasuke com um sorriso irônico na esperança de impressionar esse homem diante deles e se tornar conhecido por estrangeiros que entrassem em Suna. Então Gaara é o Kazekage agora, hein? Devo parabenizar meu velho amigo quando eu mesmo o salvar, disse o Ukiyoha antes de se virar, já tendo percebido para onde os membros da Akatsuki haviam levado Gaara. Espera. Você disse que era amigo dele. Desde quando? Disse Temari tendo entrado na conversa deles. Há algum tempo. Já faz um tempo e tenho certeza de que ele não me reconhece. No entanto, sei que depois que conversarmos, ele se lembrará de quem eu sou e me abraçará em amizade como fiz com ele há tanto tempo, disse o Ukiyoha e foi embora com as mãos nos bolsos como sempre fazia antes de desaparecer de vista. Que tipo de jutsu era esse? Disse Sakura enquanto olhava para Kakashi e viu que ele também estava confuso, pois nunca tinha visto nada parecido. Sasuke estava furioso por não conseguir usar seu Sharingan para copiá-lo. Descobriremos mais sobre ele mais tarde. Vamos vocês 3. Precisamos rastrear os 2 membros da Akatsuki e salvar Gaara antes que aquele cara novo faça, disse Kakashi, enquanto sentia uma sensação de frio e arrepio subir por sua espinha, e o Jounin sentiu como se tivesse acabado de perder algo importante. Mas o que foi? Com o Ukiyoha, não foi difícil para o Arrancar encontrar os 2 membros da Akatsuki e seu pequeno esconderijo que eles tinham para conduzir o que quer que estivessem fazendo na área cilada com Gaara. Com toda honestidade, o Ukiyoha não se importava com o que eles faziam, desde que fosse interrompido antes mesmo de começar, e encontrou a caverna em que os 2 estavam com Gaara com selos na parte mais grossa de uma porta para bloquear qualquer convidado indesejado de pará-los. Um hóspede indesejado era exatamente o tipo de pessoa que o Ukiyoha era no momento, pois ele havia feito disso uma profissão durante seu tempo servindo a Izene. Como qualquer hóspede indesejado, ele fez o que qualquer um em sua posição faria. Ele agarrou a pedra com os selos e a puxou para fora de sua posição, voando alto no ar facilmente como alguém jogaria uma bola de brinquedo de criança com a maior facilidade. Os 2 membros da Akatsuki olharam para cima em choque, assim como os outros membros da Akatsuki de suas projeções designadas para ver o Arrancar entrando na caverna natural de uma sala, e viram Gaara no chão com seu demônio prestes a ser extraído. E quem diabos é você? Você o conhece, Sasori? Disse Deidara, enquanto olhava para o Arrancar, e se perguntava se esse cara era gêmeo de Itachi. Os 2 tinham o mesmo olhar. Meu nome não é importante. Eu não dou coisas assim para o lixo. Estou aqui para resgatar Sabako no Gaara de seus cuidados. Nada mais, disse o Ukiyoha enquanto o curvado chamado Sasori ria como se estivesse brincando. Você percebe quem somos? Quão fortes nós 2 aqui nesta sala somos? Disse o curvado chamado Sasori com o Arrancar simplesmente olhando para ele sem se impressionar. Você parece ter a impressão de que eu me importo ou que eu deveria temer você por suas habilidades. Por que esse lixo humano como você tem essa crença de que é melhor do que todos os outros? Parece ser algo que eu ainda não entendi verdadeiramente quando se trata do lado mais arrogante da sua espécie. Embora, com toda honestidade, eu preferiria matar esses pedaços patéticos de lixo, do que tentar entendê-los e remover o problema de uma vez, disse o Ukiyoha vendo os membros sombrios da Akatsuki olharem para ele como se ele tivesse crescido 2 cabeças. Do que diabos você está falando? Disse uma das projeções sombrias. Como eu disse antes, eu não dou coisas assim para o lixo, e pretendo matar qualquer um que fique no meu caminho para recuperar Sabako no Gaara, disse o Ukiyoha caminhando mais para dentro da sala antes de aparecer de repente para Sasori e golpear o homem no pescoço com força suficiente para arrancar sua cabeça. Com o homem dentro do boneco saindo enquanto o corpo de Sasori estava, ironicamente caiu como um boneco com as cordas cortadas. Como ele se moveu tão rápido?
Pensou Deidara enquanto o Ukiyo-ha pegava Gaara e então rapidamente aparecia perto da entrada/saída. Deidara. Sasori. Parem-no agora. Disse a projeção sombria que estava no meio dos outros enquanto Sasori revelava seus fantoches e Deidara fazia bombas com as bocas em suas mãos. Certo. Prepare-se para explodir. Disse Deidara sorrindo maldosamente para o Ukiyo-ha enquanto o antigo espada apenas levantava o dedo indicador da mão direita com uma pequena bola de energia verde se formando ali, para a surpresa dos membros da Akatsuki que assistiam a isso. Sério, disse o Ukiyo-ha antes de disparar seu ataque contra eles e foi somente por meio de substituição que os dois conseguiram escapar. Usando o sonido para pousar mais uma vez em solo arenoso sólido, o Ukiyo-ha colocou Gaara no chão antes de mover sua cabeça ligeiramente para desviar da lâmina apontada para sua cabeça de um dos muitos fantoches que Sasori havia invocado para ajudá-lo na batalha. À direita do arrancar, Deidara estava formando seus explosivos em formas, e esperando o momento certo para atacar, sabendo que Gaara não poderia ser ferido para extrair o demônio do jovem Kazekage. Morra, idiota! Disse Sasori, enquanto seu pequeno exército de marionetes se movia para matar o Ukiyo-ha ou afastá-lo de Gaara para que Deidara pudesse explodir o homem. Eu não aceito pedidos de lixo como você, disse o Ukiyo-ha antes de cobrir a área com uma pequena fração de sua pressão espiritual para congelá-los no lugar, enquanto o antigo espada desaparecia da vista do mestre das marionetes, apenas para aparecer atrás dele e arrancar sua cabeça com um golpe de mão. E revelar que o homem era, na verdade, um fantoche vivo. Minha vez. Disse Deidara agora que o estranho peso invisível havia saído dele enquanto estava alto no céu em seu pássaro de argila e viu que, quando estava prestes a soltá-los, o Ukiyo-ha não estava em lugar nenhum. Sim. Disse o Ukiyo-ha, fazendo Deidara se virar e ficar chocado ao ver-o arrancar em pé sobre seu pássaro de argila, apontando seu dedo indicador mais uma vez para ele com a bola verde de energia ali mais uma vez. Ah, droga, pensou Deidara enquanto olhava para sua morte. Sério, disse o Ukiyo-ha antes de atirar e dessa vez acertou em cheio. Quando o Ukiyo-ha não sentiu mais o membro loiro da Akatsuki, ele desceu ao chão e ficou de pé sobre a forma de Sabako no Gaara. Abaixando-se, ele verificou o pulso e encontrou-o em seu amigo há muito perdido antes de se virar para ver o shinobi da folha junto com uma mulher idosa que era claramente nativa de Suna. Você. Disse Sakura apontando um dedo acusador para o Ukiyo-ha, que apenas a ignorou, deixando a Kunoichi de cabelo rosa ainda mais irritada. O arrancar permaneceu em silêncio diante de seu dramático apontar enquanto observava a idosa checar Gaara, um olhar preocupado, mas culpado, em seus olhos, e sabia que ela tinha algum tipo de influência na vida do Kazekage em seu crescimento. Afastando-se dela, o arrancar viu que os shinobi da folha estavam ansiosos por uma briga, e Sasuke queria obter resposta sobre as habilidades do homem. O Ukiyo-ha facilmente deduziu que era para obter mais poder para matar Itachi, com o que o arrancar não se importava muito, e começou a se afastar. Achei que você quisesse falar com Gaara, disse Kakashi calmamente enquanto o homem pálido parava para olhá-lo enquanto o vento soprava seu sobretudo branco de forma intimidadora. Eu faço e farei. Só não perto do lixo da folha, disse o Ukiyo-ha ao ver Sasuke e Sakura sacando algumas kunai enquanto se preparavam para uma luta. Retire o que disse. Disse Sakura no tom exigente e estridente. Por que eu deveria? É a verdade, disse o Ukiyo-ha ao ver Sasuke ativar seu Sharingan e Kakashi franzindo o senho para ele. Cuidado com quem você insulta o Ukiyo-ha-san. Fazer isso com o shinobi da folha não é bom para sua saúde, disse Kakashi em uma voz autoritária enquanto o próprio Ukiyo-ha apenas olhava para ele com seu rosto ilegível de sempre. Este não é seu país, Leaf Shinobi. Eu posso insultá-lo aqui o quanto eu quiser. Se você tem problemas em ouvir a verdade em minhas palavras, eu sugiro que você deixe este lugar, e não haja superiormente aos seus superiores, disse o Ukiyo-ha vendo o Jounin estreitar os olhos para ele. O que você disse, perdedor? Disse Sasuke antes de fazer sinais de mão para um jutsu de fogo. Sasuke, não faça isso. Esse cara acabou de derrubar 2 nin desaparecidos. Classe S e nem parece estar sem fôlego, disse Kakashi, ao ver Lady Shio ainda pairando protetoramente sobre Gaara, e sabia que o Kazekage acordaria em breve. Você. O responsável por salvar Gaara. Está claro para mim que você tem alguma forma de habilidade de velocidade que supera qualquer um aqui. Você pode levá-lo de volta para Suna. Disse Shio, pois era a única explicação para Gaara ter sido resgatado com sucesso da Akatsuki, e por algum motivo Shukaku não estava com vontade de possuí-lo. Era quase como se Shukaku soubesse que havia algo ali, perto de Gaara, com muito mais poder que ele, e não quisesse provocar aquela entidade.
Claro, disse o Ukiyoha sem deixar transparecer nada em sua voz antes de pegar Gaara, já que ele não queria mais ficar perto desses 4 shinobi da folha do que precisava pela segunda vez hoje, e foi embora um segundo depois. O Hokage não aprovará que você confie o Kazekage a uma estranha em vez de nós, Lady Shiryu, disse Kakashi ao ver a velha mulher olhando feio para ele. Eu não sirvo o Hokage de Konoha. Eu sirvo o Kazekage, disse Shiryu antes de voltar para Suna com os outros seguindo atrás dela. Suna momentos depois, Temari ficou feliz em ver que seu irmão estava vivo, apesar de estar inconsciente, enquanto o Ukiyoha Shifer colocava Gaara na cama do hospital e andava até a janela com seu rosto sem emoção de sempre, não revelando nada. Enquanto olhava pela janela, o Arrancar estava pensando em muitas coisas que enchiam sua mente em relação à folha, a Akatsuki e como lidar com elas agora que ele tinha feito um inimigo do último dos dois. Obrigada por salvar Gaara, disse Temari finalmente antes de se curvar levemente na frente dele no momento em que Gaara começou a se mexer. Onde estou? Disse Gaara olhando para sua irmã, aparentemente conversando com o estranho de cabelos escuros, pele clara e olhos verdes. No hospital de Suna. Este homem aqui salvou você da Akatsuki, disse Temari sorrindo para Gaara e sentou-se ao lado dele. Quem é ele? Disse Gaara vendo o sorriso de Temari se transformar em uma carranca. Você não sabe. Ele disse que vocês eram amigos, disse Temari, virando-se para ver o Ukiyoha nem mesmo olhando para eles. Eu não o conheço, Temari. Nunca o vi antes, disse Gaara, o que fez os olhos de Temari se arregalarem em choque. Ela agarrou seu leque de ferro ao lado da cama e assumiu uma postura defensiva para proteger seu irmão. Quem é você? Disse Temari com um olhar endurecido para o Arrancar. Um amigo, disse o Ukiyoha como se fosse a coisa mais simples do mundo. Você está mentindo. Disse Temari ao ver o Ukiyoha virar a cabeça ligeiramente para olhá-la. Estou. Como? Disse o Ukiyoha antes de se virar completamente para encará-la. Gaara nunca viu você até agora, disse Temari enquanto Gaara olhava para o Arrancar com olhos calculistas. Entendo. Você parece estar mal informado sobre algumas coisas. Gaara nunca viu essa versão de mim até agora. Isso é verdade. No entanto, nos encontramos em um ponto há 3 anos, na Vila da Folha durante os eventos dos exames Chunin, e foi a primeira pessoa a derrotar você em combate, disse o Ukiyoha ao ver os olhos de Gaara se arregalarem em choque e também os de Temari com suas palavras. Não pode ser. Uzumaki Naruto morreu nas mãos de Uchiha Sasuke. Você não se parece em nada com Uzumaki Naruto, disse Gaara, pois ele estava tão bravo com Konoha, mas a política da época exigia que o agora Kazekage mantivesse a aliança recém-reformada com a Folha, e não a quebrasse mais uma vez. Sim, eu sei, disse o Ukiyoha, vendo que Temari ainda estava em guarda contra ele. Não que ela pudesse machucá-lo. Prove para mim que você é Uzumaki Naruto, disse Gaara, vendo Arrancar apenas olhar para eles por um momento antes de abrir seu sobretudo branco e separá-lo para revelar o buraco onde seu coração estivera. Isso deve ser suficiente, disse o Ukiyoha ao ver a surpresa nos rostos deles ao verem um buraco em seu corpo que o atravessava e o fato de ele estar andando por aí por causa disso. E o passado? Conte-nos algo que só nós saberíamos, disse Temari, pois ela ainda queria mais provas, e um buraco no peito não seria suficiente. Eu invoquei o chefe sapo invocado chamado Gamabunta para ajudar a combater você em seu estado de cauda única, disse o Ukiyoha ao ver Gaara assentir lentamente, já que ninguém sabia realmente sobre isso. Entendo. Você é ele, disse Gaara sem sombra de dúvidas em sua voz, com Temari guardando seu leque segundos depois, embora ainda estivesse nervosa. Então, o que agora? Disse Temari, vendo que o homem, anteriormente Uzumaki Naruto, não respondeu e foi em direção à porta antes de parar. Qualquer aliança que você tenha com a Folha, eu sugiro que você a termine imediatamente, e busque meios para que esta vila se sustente por si mesma sem eles para suporte. Você realmente quer permanecer aliado com uma vila que me traiu Gaara? Me traiu pelo traidor que eu fui enviado para trazer de volta. Disse o Ukiyoha vendo Gaara estreitar os olhos e sabia que a memória daquele momento 3 anos atrás queimava para sempre no cérebro do Kazekage. Não. Eu não. O Daimyo do Vento não ficará feliz se tentarmos fazer isso, disse Gaara ao ver seu velho amigo acenar uma vez. Se for esse o caso, conte a ele sobre a maneira como a Folha trata os Jinchuriki para cumprir suas missões, e a verdade que eles exigem que você mantenha em segredo há 3 anos sobre minha morte. Veja o quão responsivo ele será então, disse o Ukiyoha antes de sair da sala. Em menos de 1 hora, o shinobi da Folha retornou para ver Gaara sentado em sua cama, e parecia estar profundamente pensativo sobre algo.
Quando Kakashi tentou cumprimentar o jovem Kazekage, mas no instante em que o Jounin o fez, o homem ruivo olhou intensamente para eles de uma forma que dois entre o grupo da Folha não viam há 3 anos, e ainda era assustador naquela época como era agora. Há algo errado, Kazekage-sama, disse Kakashi ao ver o olhar intenso de Gaara. Sim. Diga ao seu Hokage que a aliança entre nossas vilas acabou, disse Gaara ao ver o choque em seus rostos. O quê? Por quê? Disse Sakura ao ver Temari se levantar e colocar uma mão no quadril. Ele precisa de um motivo, Pinky. Vocês têm 6 horas para sair de Suna antes que os declaremos hostis e os joguemos na prisão para interrogatório, disse Temari ao ver a garota olhando feio para ele. Como você ousa? Você percebe as consequências que acontecerão entre nossas vilas por me ameaçar? Uma elite Uchiha. Nós iremos para a guerra, disse Sasuke vendo Temari sorrir para ele. Traga. Você acha que o Daimyo do Vento será tão amigável com os seus depois que contarmos a ele algumas coisas sobre sua vila que você exigiu que mantivéssemos em segredo? Dificilmente, disse Temari, ao vê-los empalidecer e arregalar os olhos com a implicação de qual segredo em particular seria exposto. E o que causou essa repentina centelha de coragem? Disse Kakashi ao ver os olhos de Gaara se estreitarem e a intenção assassina preencher a sala. A memória de Uzumaki Naruto e sua desonra a ela, disse Gaara em um tom gélido que fez Kakashi sentir novamente o arrepio que percorreu sua espinha por algo estar errado. O quê? Aquele perdedor. Você ainda está chorando por ele? Disse Sasuke antes que a intenção assassina na sala se tornasse opressivamente espessa e Gaara só os deixasse viver devido à sua condição enfraquecida. Saia de Suna. Saia ou eu vou te matar. Disse Gaara com seu tom de voz e intenção assassina, provando que ele pretendia cumprir a ameaça. Não importa o quão fraco ele estivesse se sentindo agora. Você vai se arrepender disso, disse Sakura antes de irem embora. Não é provável, disse Temari, pois conhecia bem seu irmão e sabia que Naruto tinha sido seu primeiro amigo de verdade que foi tirado dele. Gaara nunca havia superado a perda e teve que ser legal com a Folha então devido a todas as coisas acontecendo ao redor deles. Agora não havia necessidade de ser legal, não havia necessidade de ser civilizado com aqueles que lhe reviravam o estômago, e não havia necessidade de honrar uma aliança com uma vila que não tinha honra. Fim da parte 1.